And I'm here to let you know it's gonna be alright. For me and you, this ain't a winner. Oh no, no, oh no, no, no. I'm not the only one to try. Boa noite. To get to you, you're Halson. Vila Botequim, boa noite. Job, muita luz, boa noite. Boa noite, gente. Cada um. Organizar aqui daqui a pouquinho. Estarei chamando o super convidado Bruno Vilar. Só um momento aqui. Ei. Boa noite. E aí, Job? E aí? Daqui a pouco o nosso super convidado está entrando aí. Graças a Deus, tudo jóia, jovens. Aqui são 20h30. 20h31 nós vamos começar. Boa noite, gente. Daqui a pouco o nosso super convidado Bruno Vilar também já entrou aqui, ó. E aí, Bruno? Peraí. Bruno, só um momentinho. Estou organizando aqui. Sim! Ó, Bruno, o bichinho tá aqui, ó. Só um momentinho que nós vamos organizar aqui. Então, vamos lá, Bruno. Vou te chamar aqui, baixar um pouquinho aqui. Vou fazer uma apresentação do meu super convidado, Bruno Vilar. Vou pegar aqui.
e aceitar. Hoje eu não vou transmitir no outro app, porque amanhã vai começar um novo mês. E aí, Tudo bom, Ana? todo mundo. Joia, Maria, bem-vinda. Então, Bruno Deixa eu Vilar, aumentar meu. nossa live já vai acontecer. Deixa eu aumentar meu. Não deu para acontecer da outra vez. Abaixar um pouquinho aqui também. Saudação! Tudo bom com você? Graças a Deus. Bom, é isso. Tudo na paz. Então, vou apresentar primeiro, vou falar com vocês aqui. Gente, esse é o Bruno Vilar, ele é estudante de psicologia. Você está em qual período? Estou no nono período. Nono período de psicologia. Isso. E aqui, eu te falar uma coisa para vocês aqui, de antemão, porque eu conheço o Bruno não muito, entendeu? Não muito, mas o pouco que eu conheço do Bruno, eu sinceramente, né, falando aqui, eu não tenho uma psicologia tão nata, igual a dele. Eu pensou assim, eu pensei, gente, uma das pessoas que eu vou correr, cumprimentar e chamar para live agora nessa trajetória, é a quarta live. E eu falei assim, nossa, ele é uma pessoa que bateu um papo legal e vai ser super legal. E assim, ele é uma área que eu amo, né? Psicologia também, gostaria de conversar. E eu gosto de. É bom, né? É bom para crescimento para todo mundo. E eu achei muito legal também, não só pela pessoa dele, por ele ser estudante de psicologia, mas por ele abordar assuntos também como a bipolaridade, né? Um assunto que está muito em pauta e muita gente está tendo, né? E eu sou bipolar, né? Eu descobri a bipolaridade há muitos anos, assim, a psicologia tem me ajudado muito. E aí eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouco, assim, para a gente só o início da sua trajetória, assim, é o que você faz hoje, Bruno, e assim, aí a gente vai fazer na sua pauta e depois eu quero um pouquinho da minha pauta também para a gente entrar. Vai ser a técnica dele, com a minha vivência, e vai ser uma live muito legal, descontraída, de bate-papo. Pode falar aí, Bruno. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois, né? Meu nome é Bruno Isso, e Vilar. depois nós vamos colocar no YouTube, Isso. fazer uma divulgação. Eu tenho 33 anos, né? Eu sou servidor público municipal, eu trabalho com a Claudiane, né? Lá na gerência de cadastro técnico. E eu trabalho na Prefeitura de Valadares já há 12 anos. Fiz 12 anos em setembro deste ano, dia 8 de setembro, foram 12 anos que foram completados lá no município de Valadares, na Secretaria Municipal de Planejamento, né? A minha trajetória como servidor público passa por uma necessidade de vencer na vida, né? Eu fui concurseiro durante a minha adolescência, o início da minha juventude. E assim, eu passei em 3 concursos. Passei no concurso da Caixa, do Banco do Brasil e no da Prefeitura de Valadares. Os outros 2 concursos eu era muito novo, então não tive como assumir. Agora, o concurso da Prefeitura de Valadares, eu assumi com 20 anos e eu estou lá até hoje, né? Sim. A minha trajetória na psicologia, eu sempre tive o desejo e sempre gostei desse lado do cuidado das pessoas, né? Como você sabe, como muitas pessoas sabem, eu sou uma liderança dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, na Igreja Católica Apostólica Romana. Já tem também um bom tempo que eu estou como liderança. E, assim, eu passei por um momento de separação dos meus pais, né? Eu tive que adiar o meu sonho de fazer minha graduação. Ô, Bruno, peraí, só um pouquinho, vou te interromper um pouquinho, porque eu passei a maquiagem, acho que ficou no meu olho aqui, tá lacrimejando, vou ter que pôr um óculos, peraí. Mas rapidinho vai continuar. Tá bom. Até engraçado esse óculos aqui, mas vai ter que ter, porque tá estranho demais, ele tá ficando preto aqui, ó. Gente, já um sol aqui. Aqui, mas pode continuar, Jesus. Não repara esse óculos aqui, não. Uma necessidade, né? Como eu estava falando, até de sobrevivência, né? E aí, em 2018, me ingressei na faculdade de psicologia, na graduação de psicologia, e estou findando agora em 2023, graças a Deus, porque já tá no fim.
Eu Aham. cheguei no ponto que Não, eu... mas é assim, não é assim, a gente acha assim, psicologia, a gente imagina, né? Que é uma coisa assim, gostosa e simples, mas eu já peguei livros de psicologia que eu fiquei assim, gente do céu, A é psicologia, muito ela estudo. exige de você, como diz o meu professor Dilei Basso, um rigor teórico muito profundo. Você tem que estudar constantemente. A psicologia, ela não, a gente não cessa o estudo na psicologia na graduação. A graduação ela é muito ampla, ela te dá, ela te apresenta várias ferramentas e várias possibilidades que depois, no fim da graduação, você vai escolher qual abordagem ou qual ferramenta você vai usar para atingir o objetivo o objetivo terapêutico, né? E tem que, assim, igual você deve assim, estudar aquela teoria toda e tem que ir aplicando no dia a dia para você pegar, né? O jeito mais assim, né? O tempo todo aplicando, né? No seu decorrer da faculdade toda, você foi aplicando, né? Tipo assim, para se tornar um grande. Você, praticamente, eu já acho você um grande profissional. Pelo pouco que eu converso, assim, a forma de se expressar, de se falar, de se pontuar, de se brincar, tem espiritualidade muito forte. Isso é uma coisa que a gente não encontra nas pessoas, ainda mais eu vejo seu dia a dia, que é estressante, eu sei que é, ali dentro, e você ainda consegue manter isso, entendeu? Então você já tem esse controle emocional. Eu acho que já é nato, né? Porque desde muito tempo eu já vi, não é só por causa do seu estudo, né? Sim, sim. Mas é muito legal mesmo. É, Então, assim, assim, como muitas pessoas sabem, né, da situação, eu assumi um cargo hoje no município, né, de diretoria, e assim, o cargo exige muito da gente, né? A diretoria uhum, ali, ela exige bastante. Então você tem que ter um controle emocional e tem que saber lidar com a gestão de pessoas. Né? isso, Você precisa lidar com as pessoas, né? As pessoas, elas precisam de cuidado. E assim, por vezes, né, as pessoas, elas querem apenas que você dê atenção. Eu, como servidor público, eu tenho obrigação de dar atenção às pessoas. Eu não tenho, uhum, e por natureza, né? Eu acho que independente da satisfação ou insatisfação, a gente tem que entender que a gente está ali para atender. E isso faz parte do contexto da profissão, mas faz parte também do meu trabalho, né? com certeza. E eu vejo assim, lidar com pessoas, né? Eu acho que é um desafio, né? E a gente vê isso não só pessoas de fora, dentro da nossa família, ao nosso redor, né? Então, assim, é um desafio para todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer psicologia um pouco, pelo menos uns 3 períodos, sei lá, alguma Não, ou forma, né? todo E mundo você, pode além ir, ou todo mundo pode ir para terapia, né? Tem que procurar um Ah, profissional é de terapia, psicologia para exatamente. terapia. Mais fácil não. Melhor, né? Se tem o campo. É, Mas é verdade, eu fiz terapia também, eu deveria até continuar nessa enrolação de correria mesmo. A gente não para, a gente não para para ver uma coisa que é principal, porque é isso que segura a nossa vida, né? uhum, Porque através desse controle emocional que a gente consegue fluir nas áreas, né? Em todas as áreas, né? E não só a psicologia, como você une as duas coisas, né? Porque você tem a psicologia e tem essa devoção a Deus, né? Você ajuda as pessoas falando a palavra, né? Você é católico, né? E tem, fala também nas igrejas também, né? Quase um pastor também, né? Psicólogo, pastor, pastor não, padre, psicólogo, pastor e padre é a mesma coisa, tudo fala de Deus, mas assim, eu sei que você é católico e eu vejo que você fala para muita gente, né? Assim, muita gente. a gente tem que ter dentro da igreja também a gente tem que ter um controle emocional, porque eu falo com todo mundo que na igreja a gente lidar com as diversas personalidades, pessoas que precisam de fato de atenção, de zelo, de carinho, pessoas que precisam de estar ali, que você esteja ali próximo, pessoas que são líderes e que precisam de cuidado também emocional. Então, assim, é muito, muito grande, né? Pessoas que têm o Muito, transtorno de bipolaridade. Então, assim, é sim. complicado, né? Sim, mas na hora que você começar, na hora que você formar, você não vai aguentar ficar na prefeitura e num consultório, não, será? Quem sabe? É desafio, né? Só Deus sabe. Mas então, Bruno, então só gratidão por todos vocês aqui na live hoje, escutando a gente, e acho que vai ser muito bom para todos nós um bate-papo, né? Esse bate-papo, essa conversa vai ser esclarecedora, porque eu vou falar um pouquinho também, que eu já passei muita coisa que pode ajudar alguém, e o Bruno pode até me ajudar também, a gente ajudar as pessoas. Na verdade, a vida é uma ajuda mútua, né? Cada um podendo ajudar um pouco, a gente vai crescendo, né? E vai sendo pessoas melhores a cada dia. Então, eu vou fazer uma pergunta para você,
aqui, só para mim, uma na pauta que eu coloquei também, tem como você resumir para a gente, como o nosso tema é transtorno bipolar, a gente pode até fugir um pouco, assim, mas sempre focando, o que você resuma para a gente o que é o transtorno bipolar, para as pessoas que não sabem ainda, muita gente não sabe, às vezes tem, não sabe também, pode ser esclarecedor também. Aqui eu não vou entrar em critérios clínicos, né? Eu não vou falar sobre profundamente. Mas, primeiramente, entender que o transtorno, a classificação, ela não é a pessoa, né? A pessoa, ela é o ser dotado ali de inteligência, com as suas emoções, com a sua personalidade, sua subjetividade. Nós somos seres humanos que necessitamos de relações, necessitamos de interações, né? Então, nós não somos o transtorno. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico, né? E eu pego também com a liberdade que você dá no seu caso, você recebe um diagnóstico que você tem TAB, transtorno afetivo bipolar. E aí as pessoas tomam o transtorno para si. Não, nós não somos o transtorno. Você é a Iana, eu sou o Bruno. Todos aqueles que passam pelo consultório do médico psiquiatra são pessoas, né? O transtorno, ele é uma classificação baseado na classificação internacional das doenças, né? É feito por um estudo, especialistas, que elabora algumas listas de sintomas e sinais que podem ser indicativos de algum tipo de transtorno afetivo, de transtorno de personalidade, mas que podem ser tratados, né? E o transtorno afetivo bipolar, nesse caso aqui, ele é um transtorno mental, ele é um transtorno com fases e episódicos, né? Ele tem episódios e tem fases, né? Tem fases que a pessoa ela vai estar muito bem e tem fases que a pessoa ela vai estar muito para baixo. Tem fases que a pessoa vai estar hiperativa e tem fases que a pessoa ela não vai querer nada, né? E tem episódios, às vezes pode acontecer durante o dia uma série de vezes, às vezes pode acontecer durante a semana, às vezes pode acontecer durante um ano 3, 4 vezes, né? Tem episódios de mania, que aí nós podemos caracterizar como euforia, hipomania, que é aquilo que não causa prejuízo, e depressão, né? Ocorre relativamente num tempo delimitado ali, não tem uma delimitação. E a pessoa ela pode receber, né, segundo a Classificação Internacional das Doenças, o CID, ela pode receber um diagnóstico com 21 anos. Né? Os sintomas começam a ser muito pontual. perceptíveis a partir dos 20 anos de idade. Né? E existem, até então, 2 muito conhecidos e um outro também, que ele existe na literatura, pode ser um pouco mais comum também, que é o TAB-1, que é o transtorno afetivo bipolar 1, que tem períodos depressivos. É isso aí mesmo, pode falar. Depois que essa apontou. Tá. Tem períodos depressivos intercalados com fase de normalidade e pelo menos uma fase maníaca, de euforia. E o TAB-2. O TAB-2, ele tem a mesma coisa, os períodos depressivos intercalados com normalidade, e pelo menos uma fase hipomaníaca. E temos também a ciclagem rápida, que eu citei 3 aqui. A ciclagem rápida, que é necessário que o paciente tenha apresentado nos últimos 12 meses pelo menos 4 episódios caracterizados e distintos. Então, no decorrer de um ano, né, 12 meses, colocando no calendário. Então, em um ano, a pessoa pode ter até 4 crises? No mínimo, até 4 episódios. Né? É o mínimo. Nossa, esse é o 3 que você falou. Esse é a ciclagem, é considerado como transtorno de ciclagem rápida. Ah, deve ser cíclico. Engraçado, tudo que ele falou é real. A teoria agora fala um pouco na prática. Olha, essa teoria é real mesmo. Olha, eu tive... Primeiro episódio foi por aí, uns 20 anos, assim, era bem nova. E eu até voltei do Rio, assim, foi um choque de cultura, assim, que eu voltei do interior, e fui para uma capital, e eu senti que eu voltei muito eufórica. E assim, igual ele falou aí, essa euforia aí é uma fase muito engraçada, porque a gente que é bipolar, nós que somos bipolares, a gente adora essa fase. É uma fase assim que parece que a gente não quer que saia. É como se fosse você bebe uma cerveja e fica... Peraí.
Acho que ele saiu aqui. Peraí. Ô, Bruno, chama de novo aí. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Vou ver se eu chamo ele aqui. Aí, peraí. Hum, aqui. Vou ver se ele aceita. Ah, ao vivo tem disso, né? Voltei. Aí, viu? Aí, Bruno, então, assim, ao vivo, né? É. Olha lá, é igual TV, ao vivo tem disso. Aqui. Então, mas é engraçado que eu tenho um transtorno bipolar. Eu tive umas 5 crises ao longo desses anos, né? Eu tenho 40 anos, tive a primeira crise, acho que com 20. Aí eu fico assim, na euforia, é muito engraçado, porque a gente sente, nossa, parece que tá com chapou todas e tá assim, super legal. Você acha cada coisa, gente, você acha que você é o dono do mundo, aí você acha e quem é qualquer líder mundial do mundo que existiu, que você é muito maior. Aí você começa a achar as coisas, é um problema mental mesmo que você vai tendo ali, você se sente uma coisa muito engraçada. Aí eu tô só narrando que a sensibilidade que a gente tem, né? E aí, dentro desse contexto, você fica vendo, você fica um pouquinho desorientado. E aí, quando vai caindo a normalidade, você pensa, ai meu Deus, eu não sou nada, né? Parece que você pensa, ai gente, quem sou eu? Aí você começa a cair na real, aí vem a depressão profunda. Porque, né, Bruno, tipo assim, tipo assim, é uma coisa muito engraçada. Uma depressão antes de gracinha, é uma coisa muito séria. Depressão, a minha depressão era coisa assim. Eu fiquei a primeira vez, foram uns 8 meses, porque eu também, até achar o diagnóstico, na época, muitos anos, não era normal, né? Eles achavam misturar com esquizofrenia, e eu até achar o remédio certo, eu fiquei muito confusa na época, né? Aí o médico, às vezes, não era muito estudado, tal, não tinha essa base. E aí passou, tipo assim, a mania, aí fiquei muito tempo em depressão, mas a depressão profunda, a gente acha, é normal, é bobeira. Não era. Então, assim, nem nada no mundo fazia a gente ficar feliz, mas é uma coisa muito séria, uma coisa dentro da gente É mesmo, um né? Então a gente, ciclo, né? mas pegando, e eu segurava, eu ia para a igreja, pegava a Deus, mas é uma coisa é muito difícil É, mesmo, assim, né? porque Mas aí, faz parte da condição que hoje você tem, a condição do seu cérebro, aquilo que acontece dentro de você, né? Hoje faz parte disso. E você tem que administrar. E como que você vai administrar isso? Com a terapia e com uhum, a medicação medicação, né? A certinho, medicação que o médico uhum, psiquiatra receita para você. Né? É e necessário que a pessoa ela tenha o acesso à terapia, ela vá para a terapia, ela procure uma ajuda profissional. Porque o profissional ele vai psicoeducar aquela pessoa que tem o transtorno, que tem o transtorno afetivo bipolar, vai identificar o grau, vai identificar se ele é leve, se ele é grave, moderado, entendeu? E através dessa classificação, através dessa medida que o profissional vai fazer, ele vai conseguir aplicar um tratamento em você efetivo e eficaz. adequado. E é verdade, porque às vezes a gente conversa com um amigo, tal, nunca é profundo, às vezes é muito raso, eles não entendem muito, cada um na correria do dia a dia também, ninguém tem tempo de entender a cabeça, né? Nem deles, imagina. Então, assim, a gente fica assim, muito jogado, não é assim, não é jogado, mas é muito assim, uma coisa muito difícil mesmo, assim, né, para quem está dentro. E, assim, engraçado que nas crises, a primeira crise foi muito complicada mesmo. Na minha vida foi porque não tinha o diagnóstico, sabe? Mesmo eu tendo familiar que é hereditário, ela não tem cura, mas ela tem controle, né? Você tem Mas familiar? o que acontece? Eu tenho tia, meu primo, dos dois lados, não tinha jeito não. E é hereditário, e o que acontece? Mas o tempo que eu fui. Mas uma coisa que agravava muito também é porque na adolescência a gente tem uma vida mais assim, desregrada um pouco, né? Tipo assim, Uhum. não tem muito controle, é muita festa, muita. Assim, assim, uso do álcool mesmo, descontinuado, às vezes é uma bagunça. Então isso agrava também. Então, assim, o álcool para o bipolar é uma coisa É, perigosíssima. é, O álcool, então, as outras drogas nem se fala, é. pelo amor de Deus. Então, assim, assim, igual o meu médico, todos, eu psiquiatra, beber, tomo uma vez ou outra, mas ainda bem que eu não gosto de bebida, mas assim, graças a Deus, mas as pessoas que querem, uma vez ou outra, assim, né? Porque é uma coisa que se a gente está tomando remédio para ficar, né, equilibrado, a gente desequilibrar, é muito ruim mesmo, né? Mas aí, isso é muito bom, né, Bruno? E que você. Isso que você tinha falado aqui também.
Sobre alguns, alimentação também, né, Bruno? Assim, também café, essas coisas assim também. Pô, Tudo isso. o café, ele já não, assim, todo mundo que já exagera no café tem algumas consequências. Tudo que é exagerado, tudo que você tem exagero, né, como já diziam os nossos pais, faz mal, né? E para quem é bipolar, está no transtorno bipolar, tem uma doença que é uma doença voltada para ciclos, né? O consumo de bebida com cafeína altera qualquer tipo de humor. Ele pode ter uma alteração, sim. Então é bom evitar, né? Uhum. Se você gosta de tomar um Aham. café, evita Tudo tomar no muito controle, café, né? né? As pessoas que trabalham na prefeitura tomam café o tempo todo, Nossa, eu sei disso. A minha sócia, Claudiane, nossa, você conhece ela? Você trabalha com ela há anos. Imagina o tanto que ela gosta de café. né? Toma um Mas café assim, descafeinado, não, adequa na a sua verdade, ainda alimentação bem para também que eu isso, não né? gosto de café. Deus me ajuda de todas as formas, gente. Até isso, não é que eu não gosto, é muito difícil com pãozinho molhado no café, eu gosto. Assim, mas muito de vez em quando, eu Não, nem faço café. mas não pode exagerar, né, Iana? Então, assim, não é recomendado você tomar café, né, nesse sentido. Uhum. Mas você pode tomar uma vez ou outra, né? Se você sabe que você está agitada, se você tomou café, você pode agitar um pouco Aí é mais, melhor. né? Então, Um alerta aqui, né, Bruno, também, que a gente pode falar também, que é uma coisa muito importante para quem tem familiar ou filho, alguma coisa assim, próximo, para alertar que o sono é praticamente o maior remédio, né, junto com tomando medicação certinho, porque o sono bagunça a vida de todo mundo. Então, assim, é uma coisa, né, Bruno? A coisa tem que pontuar bem, assim, igual eu não negocio minhas noites de sono, eu preocupo muito. Uma vez aqui de madrugada, eu não estava com o nariz entupido, eu fui lá e falei assim, gente, 3 horas da manhã, eu não vou dormir. Minha preocupação ficou tão grande de não dormir, eu falei assim, não, mas eu preciso daquele Sorine, né? Corri, não tinha ninguém que entregue de madrugada, eu não ia sair, peguei, mas eu dei um jeito, liguei para uma vontade e resolvi, porque o sono da gente tem que dar um jeitinho. Tem, né, Bruno? Tem que estar assim, sempre vigiando bem essa parte. Porque o sono ele equilibra, né, a mente, não, o a gente sono ele descansa, existe para reestruturar tudo na nossa vida, né? A gente precisa de ter um sono de qualidade, de no mínimo 8 horas, recomendado, né? Então, assim, Uhum. você tem que ter um sono que reestruture você por inteiro. Se você não dorme bem, seu dia não vai bem, né? Se você dorme mal, todas as outras atividades também não vão ser desenvolvidas da maneira correta. E talvez você E não segue consiga para atingir todo mundo. os objetivos. É necessário ter uma boa noite de sono? Sim, é necessário. Evitar trocar as noites de sono, né? Porque Uhum. se a pessoa já está numa situação vulnerável, né, ela está percebendo que ela está ciclando ali, que está tendo um episódio de alteração de humor muito rápido. Se a pessoa não dorme bem, ela não consegue. É claro que existem situações, né? Existem episódios que a pessoa talvez não vai conseguir dormir. Mas existem episódios também que a pessoa vai querer dormir o dia todo. Também não é saudável, né? Então E é verdade. E o tempo também passando não é bom, né? Eu lembro que eu estava um pouquinho tão desregulada uma época que eu peguei, às vezes dormi muito tempo mesmo. E eu ficava assim, gente, aí dava depressão maior, porque eu acho engraçado, quando você passa do sono também, sua mente fica triste, não sei o que é, me passava uma triste. Só engraçado, era sempre quando eu dormia, passando sim, da sim. hora, porque eu falava, não, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. Aí eu passava, não era bom, é tudo equilibrado na vida, né? Tem jeito mesmo. É o equilíbrio, né? Outra coisa que eu posso dar umas ideias assim para eu fiquei 15 anos sem ter crise nenhuma, né? Então assim foi muito bom porque eu equilibrei direitinho, sem drogas, assim, sem, né, bebida, sem nada, de vez em quando bebida, tal, não tem nada a ver, mas assim, de vez em quando. Mas assim, nada de muito assim altos e baixos, né? Uma vida regrada. E aí foi tudo tranquilo. Aí quando saiu a medicação, né, que aconteceu de sair o Mineryl, que é o remédio que eu tomava, aí eu fiquei um pouco sem dormir até adaptar o outro, né, que é a tiapina. Agora eu tô falando de remédio que a gente não vai pelos meus não, né, Bruno? Cada um é Não, cada um, né? não. Para começo de conversa, né? A medicação ela é receitada, né? Então a receita ela fica retida Uhum. na farmácia.
Então, o Eu psiquiatra, tô falando aqui o que eu uso, mas o não vai, psiquiatra né? ele vai Pelo amor receitar de Deus. medicação e aí vale lembrar que as pessoas não podem também retirar o remédio antes do psiquiatra, sem as orientações do médico. O médico precisa orientar a retirada, né? Que é o desmame, né? De maneira, bem natural, E né? outra Falando isso coisa aqui. assim, natural, Mas a pessoa não pode deixar de tomar a medicação. Ela não pode, tem que ter autorização do médico. E o pensando bem, não médico. é a pessoa às vezes acha assim, eu tô bem, eu vou parar de tomar o remédio. Não. É, não Aí você pode. para de tomar o Já remédio, aconteceu você tem comigo, o gente, efeito não foi bom. rebote, que aí os Uhum. sintomas eles são muito piores quando você para de tomar a medicação. Pior. O organismo sente quando você para de tomar a medicação. E é verdade. E sabe uma coisa que eu posso salientar também, porque você é líder também, espiritual também, né? E uma coisa que aconteceu comigo uma época, isso é uma coisa que eu posso pontuar e é bem importante, é utilitário, isso aí que eu falo. Porque o que acontece? Quando eu fui uma igreja, e aí eles falaram que uma igreja que não é católica e falou que não podia usar o remédio, que eu poderia eliminar, né? Não tomar. E aí eu fui naquelas, nossa, é mesmo, aí eu escondia da minha mãe e tal, falei, não, porque lá falou que não podia. E aconteceu até uma coisa muito inusitada lá, que eu conto aí, mas assim, não é bom escutar, às vezes, por exemplo, a religião, ela tem, lógico, ela é muito, é a base, é tudo, mas tem que saber porque às vezes tá abrindo, às vezes, muita igreja, né? E às vezes tem muita igreja que não tá, gente, só para Deus. Eles estão para dinheiro. Isso acontece sim, isso é Ó, fato. Não estou assim, falando aqui, nesse não. mérito Não aí, são todos. a gente não, na abertura e Não tudo, a pode gente não entra, né? Mas no sim. sentido de você buscar a igreja, né? E lá na igreja ter uma pessoa Às vezes que fala falar que você tem que parar de que tomar o não pode, remédio, é que às vezes elas imprudência não têm daquela intenção pessoa que é de líder ali. Ela não pode fazer isso. Primeiro, que ela não é não médica, pode. né? É. Ela não é Mas aí eu médica. entendi na época, entendeu? Às vezes nem era por mal, não, é porque, né, às vezes, com a fé realmente, né, gente? A fé é uma coisa que. O milagre acontece, mas eu acredito muito em milagre. Mas, assim, milagre já é ter dado um remédio, né? Tipo assim, pra gente conseguir equilibrar. Isso é um milagre também. Tudo a gente tem que ver, né? Que é um milagre. Se o Isso. homem conseguiu fazer uma coisa boa A e ele medicina está fez, aí, aconteceu, né? a A medicina, medicina fez um milagre pra gente, assim, a né? ciência. Deus fez um milagre na medicina que ele conseguiu, né? Então, isso já é milagre. Então, assim, hoje eu escuto, eu não deixo tomar meus remédios, tudo direitinho. E, assim, psicóloga maravilhosa. E também, mas, assim, acabou que eu vou voltar direitinho, entendeu? Mas aí a gente, olha pra você ver, isso é uma coisa erradíssima, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque, não, daqui a pouco, no outro mês eu volto direitinho. Não, já tenho que estar sempre. Na verdade, se possível, a vida toda, porque, olha, os filhos da minha sócia, eles não saem, olha, eles evoluíram muito e não saem da psicanálise, da psicologia nunca. Tem anos que, tipo assim, tipo assim, toda vez eles falam, olha, eu vou, a análise é a coisa que eu mais estruturo minha vida. E eles são um sucesso em todas as áreas, porque eles chegam acho que era quarta-feira que eles vão. Ai, meu Deus, tipo assim, um desabafo, é um momento deles ali. Então, assim, a psicologia é uma coisa que é muito, a cabeça aliada, né, ao químico, né, ao remédio, fechou, Oi, Ana. acabou. E eu fiz um tempo, né, muito bom, e assim, vou voltar, viu, doutora Lígia? Tô chegando, qualquer hora aí você aguentar, ó. Mas é isso aí. Mas, então, assim, tudo que o Bruno está pontuando aí bate direitinho com o que eu vivia esse tempo todo. Igualzinho. É igualzinho. Ele já deve ter tido práticas também com, né, estágios também, com certeza. E, assim, é isso aí mesmo. Então, assim, e vão tomar o remédio direitinho, que dá tudo certo. Eu tenho uma vida saudável, conseguir formar, fiquei difícil para formar, né? Eu toda hora entrava, fiz 2 anos de direito, aí batia a crise, né? Aí eu saía, aí ficava no estado tristinha, aí depois voltava para o estado feliz. É o bipolarzinho aqui. Aí deixa ele aqui, ó. Bipolarzinho feliz e triste. Aí eu ficava, voltava, parava a faculdade. Aí tudo era interrompido. Aí tem uma hora que você não vou fazer a faculdade online que vai dar certo. Aí deu certo, formei, atuei 5 anos. Então, eu tenho uma vida muito normal. Não, relativamente normal. Eu acho de coisa muito normal também. Mas é uma Ótimo, que vida bom. normal, relativamente. Eu tenho estudo, eu trabalho. Eu estou sempre no modo aprendiz, estudando, sempre aprimorando.
e buscando, né? E assim, tem uma vida normal. Então, assim, o bipolar, às vezes a pessoa tem o diagnóstico, nossa, eu sou bipolar. Aí sofre. Tem outras pessoas que para outras pessoas é moda, né, Bruno? Outros falam, eu sou bipolar. Para uns é moda, para uns é tristeza, para quem vive é superação. É. Eu superei, estou superando, Graças né? a Se eu tiver Deus. alguma crise, ainda não sei, né? A gente não sabe, graças a Deus mesmo, né? A todos os meus familiares, todos os meus amigos também, cada um nessas trajetórias, nessa caminhada toda. Nossa, eu tenho muita gratidão a todos eles. Meus amigos, tem amigo que não me aguentou muito, assim, sabe? Mas, assim, é muito engraçado. É engraçado depois que passa, tá, gente? Porque na hora não é muito engraçado, para eles, não. Pra gente que tá ali, é engraçado. É um pouco engraçado, a euforia. Mas aí depois a gente vai ver, oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Até presidente da República eu queria ser, Bruno. Eu falei assim, gente, eu organizei a Constituição, fui escrever a Constituição todinho. Eu falei assim, gente, vou resolver. Na época era o Fernando Henrique Cardoso. Eu falei assim, eu era novinha, nem entendia nada de política também. Aí eu falei assim, gente, era isso mesmo, quero ser presidente. Aí minha mãe falou, mas não, minha filha, para com essas bobeiras. Mãe, eu vou lá em Brasília, resolvo rapidinho, jogo uma cartinha para ele lá, ele sai, eu entro, a gente resolve. Aí ele falou assim, não, mas eu falei assim, nossa, e meu pai falou assim, eu falei, não, ô pai, eu acho que eu vou ser presidente da República. Aí ele falou assim, não. Aí meu pai não sabia o que fazer. Né? Não, já sei. Mas eu falei assim, como é que eu vou ser pai presidente da República? Só, você tem que primeiro ser vereador, primeiro você tem que filiar um partido. Vereador, nem imaginava isso. Vereadora, filiar partido. Mas que partido? Como assim? Nem entendi negócio de partido. Eu falei, desisti do estresse. Aí meu pai fez eu desistir. Graças a Deus, não quero uma cadeira para ajudar ninguém. Eu pensava, porque a gente fica muito sensível e quer realmente ajudar. Eu falei assim, eu já sabia tudo que eu ia fazer no Brasil, no mundo. Eu ia dar um jeito em tudo. Eu falei, jeitinho. Aí meu pai falou, não, calma, vai devagar. Não. Aí depois eu não mexer com política, eu nunca falei, não, eu vou ajudar o mundo de outra forma, o país, do jeito que eu puder. Eu primeiro começar a ajudar a mim, se eu puder ajudar meus irmãos e um dia alguém. Mas assim, é muito engraçado a mente, né, do bipolar, que ele vai lá no céu, aí depois cai lá na terra. Assim, nossa, lascou agora, na hora que você vai cair na real, você, gente, quem sou eu, gente? E hoje? Aí você vai cair na depressão. E hoje? Como que você está hoje? Eu tô muito. Eu saí aquela. Você ficou sabendo um pouco, eu saí um pouquinho da. Eu entrei numa crise, mas como eu estava tomando um remédio que ele estava estabilizando, eu não entrei numa crise pesada, não, mas um pouquinho de crise eu tive. Eu não conseguia dormir. Pedi a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Mas a cada momento que eu não dormia, eu acordava mais ansiosa e mais agitada. Aí quem estava do meu lado sofria um pouco. Mas assim, como sempre sofre um pouco, né? Mas aí eu fui superando, fui dando certinho. Aí eu fui numa doutora também, doutor, aí foi dando certinho. E aí O foi seu dando sono foi certo. prejudicado naquela época? O sono, foi muito. Aí eu fiquei só pedindo a Deus, Senhor, pelo amor. Eu só queria dormir, eu falei, coisa básica da vida. A gente só quer dormir. Aí eu falei assim, gente, eu só preciso dormir. E tomava remédio. Aí foi dando certo, entendeu? Mas você acha que você ficou mais Aí fui melhorando depressiva, um mais pouquinho. ansiosa? Como que Eu você... fiquei agitada, Agitada? muito agitada. E agitada com as pessoas que estavam morrendo. Como sempre, né, o bipolar ele fica com quem está do lado. E aí você maltrata as pessoas que estão do lado, sabe? É muito ruim essa parte. Aí as pessoas já ficam cansadas um pouco, mas elas não desistem. Aí eu fiquei nessa parte, mas eu fui estabilizando. E aí o que acontece? Quando eu fui estabilizando, eu fui dormir, aí fui acomodando naturalmente, fui indo. Mas foi bem. Como eu estava com remédio lítio, não foi aquela crise pesada, entendeu? Mas eu estabilizei, já tô tranquila, dormindo muito bem. Teve um dia que eu acordei 11 horas da manhã, eu nem acreditei, E a gente. Ô, medicação? gente, eu falo acordei 11 horas porque eu não trabalho, não, tá? Eu trabalho muito. Qual foi, Mas meu horário é flexível. qual foi o prazo que você teve de adaptação da medicação? Menino, o Bruno, eu acho. Nossa, eu acho uns 2 meses. Demorou um pouquinho. Mas assim, foi indo gradativo, sabe? Hoje eu tô me sentindo muito bem, dormindo muito bem. Assim, não muito, não um pouco, normal. E tô tendo uma vida muito produtiva, sabe? Eu tô, assim, às vezes do bipolar, é quando ele tá, às vezes, no remédio um pouco alto ou um pouco baixo, você sabe que a gente fica um pouco... Quando tá baixo, a gente fica muito sem condição de estudar. Ou quando tá muito agitado, também você não concentra, da outra forma. Então, o negócio é se equilibrar E você, certinho. Aí, quando equilibrou... você faz alguma atividade física? Eu vejo a Claudiane Agora fazendo, né? comecei, graças a Deus. Agora entrei no beach tênis, deu certo. Eu detesto academia. Todo mundo sabe que eu vou para academia, fico um dia, eu não consigo. Então, assim, eu consegui adaptar um esporte. Eu gostava de esporte, até que esporte eu gostava, mas academia eu nunca consegui, não. Aí eu entrei no beach tênis, deu certo, gratidão, graças a Deus. Agora eu vou ter que querer ir todo dia, porque eu gostei, né? Aproveitar que a gente gosta.
Aí agora eu vou aproveitar que é saúde e vou ficar, porque a gente precisa de atividade também, né? Você chegou a Bastante perder junto. peso, chegou a ter ganho de peso, você Uhum. sabe disso? Perdi muito peso. Aí eu fui e depois fui melhorando, ficando melhor, mas aí tá bom, tá normal, assim, né? A quantidade de peso e alimentação, aí eu comia, essa alimentação não era muito boa, às vezes não era, né? Não era muito boa, não. Comer pizza, sanduíche, estranho, agora equilibrei também, a alimentação fala muito também, né? A gente fala, aí eu equilibrei também. Aí eu tô mais ou menos Que melhor. bom. Um dia eu chego lá. Porque, na verdade, Ana, isso aí são os sintomas que aparecem para as pessoas que Uhum, possuem o transtorno bipolar, né? E assim, se ó, uhum, você sabe que você tem esse tipo de sintoma, você tem que procurar equilibrar. se educar, né? Dentro no caso da nossa da abordagem aqui, depois que eu terminar a graduação, eu vou seguir a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A gente fala muito de psicoeducação. Então, se nós temos aí Ah, todo um critério diagnóstico, a gente vai ter um parâmetro de trabalho para que a gente consiga, né, verificar quais são os pensamentos, quais são os comportamentos, quais são as regras que estão regulando aquele comportamento ali, aquele pensamento que gera o comportamento, para que você consiga administrar esses sentimentos. Né? Então, o que, que acontece? Outra coisa, mais uma pergunta aqui. É assim, você se envolve em algumas atividades que causam algum tipo de prejuízo, algum tipo de risco? Já aconteceu isso com você? é de como assim? Às Mas vezes, escutei um pouquinho. hã? Pode falar de novo? É porque passou uma moto aqui. Quando você está nesse episódio que você relatou aí, você percebe que você se envolve em algumas atividades que possam gerar risco para você ou para quem está do Sim, seu lado? acaba que sim. Aham, várias. E É como porque que acontece? Aí, eu fico assim, quando tá na fase de euforia, é perigosíssimo. Da depressão, não, você fica mais em casa, assim, mas aquela de euforia, você não tem muita noção, não. Então, tipo assim, eu dá vontade de sair pelado, deixar, tipo assim, é uma coisa muito engraçada. Engraçada, muito estranha, né? A mente da gente, onde vai. E assim, se tiver droga, usa, né? Fácil. E envolve, assim, se deixar, se tivesse tranquila, você até parte sexual, tudo, você não tem muito, assim, para quem tem filho aí, ó, é uma coisa que é muito importante olhar nessa parte, porque você sabe que a gente fica muito, tipo assim, você fica muito desejo, essas coisas acontecem, tem porquê também, né? Mas você fica uma coisa muito assim, sensível, não sei o que é, não. Mas é muito perigosa essa fase, né, Bruno? Tipo, essa fase, ela é muito perigosa. Na depressão é triste, né? Mas assim, é mais controlável, né? Mas assim, a outra você não vê. Minha mãe, às vezes, um segundo que ela distraiu, eu estava na rua, aí minha mãe, nossa, as amigas que ajudavam, entendeu? Aí era sempre assim, sempre minha mãe estava rodeada de amigos, assim, porque eles que ajudavam mesmo. Porque minha mãe não tinha condição de ficar o tempo todo. Às vezes as meninas trabalhavam lá em casa, bem na correria, né, do dia a dia, todo mundo em atividade. Mas, assim, lá na minha família, a vida inteira foi os amigos mesmo, assim. Meus amigos eram os que, nossa senhora, seguravam mesmo. foi, Ana? Todos eles, assim, Mas muito importante. Né? o que vale ressaltar aqui também, ressaltar para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, é que ninguém é o transtorno. Você não é o transtorno. Mais uma vez eu volto a Sim, falar isso lá atrás. O transtorno é uma condição que ela é tratável. Você é a Iana, com suas uhum, qualidades, com suas características, com sua personalidade, com a sua subjetividade. Então, assim, é entender isso. E quem está do nosso lado, quem nos conhece, vai compreender. É difícil, é isso, complicado, é mas verdade. vai compreender. Né? Agora, Isso, tem que buscar, se a pessoa está percebendo que ela tem esses tipos de sintomas, que até as pessoas que estão próximas, né? As pessoas que estão ao lado, familiares, amigos, colegas de trabalho, o seu círculo social, se as pessoas perceberem que existe algum tipo de comportamento que não seja caracterizado como normal, né? Orientar a pessoa a procurar um auxílio, a procurar uma ajuda, a procurar um corre, profissional de gente. Assim, vai ser uma psicologia. coisa que tem que ser uma coisa prioridade, Bruno.
Porque, por exemplo, até na época eu ficava naquela coisa, não, tem que ter meus amigos. Tal. Mas é uma coisa que faltou muito, mais uma coisa que faltou. A pessoa que o pai que sentir que o filho. Por exemplo, minha mãe fala que minha avó nunca conseguia ver meu rosto. Eu estava sempre correndo. Então, às vezes, já tinha aquela bipolaridade, né? Não tão evidente, mas assim, acho que a mãe já tem que observar, né, o filho pequeno, assim, se muda de comportamento, assim, né? Minha avó não conseguia ver meu rosto, eu via correndo. Então, assim, alguma coisa já Mas, tinha ali no final. Né? assim, os nossos avós, os nossos pais, eles vieram de uma criação que não foi... A saúde mental ela não era trabalhada de forma tão evidente como é hoje. Por quê? Porque tem todo aquele critério médico, aquilo que você consegue visualizar, né? A saúde mental ela é complexa, por quê? Porque você não consegue fazer o exame e você vê, como por exemplo, alguma coisa que está nos seus rins, no seu fígado, né? É muito subjetivo, você tem que investigar. Ninguém entende, na verdade. Então, assim, e também a saúde mental, há um tempo atrás, ela era um pouco, existia um pouco de discriminação quando você falava que você precisava de procurar um médico psiquiatra, quando você falava que você precisava de procurar um psicólogo, porque as pessoas falavam assim, não, mas psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Não existe isso. Todo mundo pode e deve ir tratar da saúde mental. Até hoje tem um pouco disso, sabia? Eu já vi gente assim, quando eu falava psiquiatra, tá doido, psiquiatra? Sim, hoje tem. Hoje tem. Pra quê? Tem problema? Mas uma coisa que eu observei depois da pandemia é que as pessoas deram mais valor à saúde mental. Pós-pandemia, as pessoas perceberam que é preciso cuidar da saúde mental, né? O Brasil é um país que tem um povo festeiro, tem um povo acolhedor, mas é um país com muita gente, talvez por causa da população, né? Mas é o país dos ansiosos, né? Então, é verdade, a ansiedade é uma coisa que está dando problema. Tem gente que está morreu de ansiedade sem ter problema no pulmão, no Covid. Uma amiga, ela morreu porque ela ficou tão ansiosa, não estava tendo nada. O médico falou, não tem nada no pulmão. Mas a ansiedade matou. A sobrinha de um cliente meu, ele me falou, e eu falei assim, gente, o que é isso? Agora, sabe uma coisa que eu posso entrar numa questão também, que envolve também? Quando eu estava agora na pandemia, eu fiquei um pouco passando mal e entrei um pouquinho na síndrome do pânico. Você pode falar resumidamente, porque a gente está com o horário também, mas eu não consigo salvar a live. Fala um pouquinho da síndrome do pânico, que também mistura um pouco a bipolaridade. Não, misturou um pouco, mas eu saí dela. Ela não se mistura. Ela pode ser uma comorbidade, a pessoa pode estar lá. Mas ela ela tem um critério diagnóstico diferente, né? Eu não consigo nem mensurar isso aqui agora para você. Não, tranquilo. Mas a síndrome do pânico, ela tem um critério diferente de diagnóstico e ela não é semelhante ao transtorno bipolar. A bipolaridade não é, né? Tá? Mas assim, engraçado, nossa, graças a Deus eu saí, assim, mas acho que todo mundo nessa pandemia teve um pouco de síndrome do pânico, né? Porque a síndrome do pânico ela pode causar crise de ansiedade repentina, com forte sensação de medo ou mal-estar, podem ter sintomas físicos. Então, assim, é tudo muito, muito complexo. A gente não pode categorizar aqui. Eu não posso categorizar na live o que é, o que não é, porque senão a pessoa vai chegar lá no consultório, ela vai falar assim, doutor, eu tenho síndrome do pânico, doutor, eu sou TAB. Ô, doutor... Entendi, não pode falar isso que eu tô falando, não, gente. Nada a ver, não. Eu só senti um pouquinho, mas eu acho que todo mundo sentiu isso, né? Quem vai fazer o diagnóstico é um médico ou psicólogo, né? Então, assim, ele vai avaliar a pessoa, né? Porque a gente não pode colocar categorizar o sintoma e categorizar o transtorno. Eu não posso fazer isso. E, assim, depois de um processo de avaliação, depois de um psicodiagnóstico, aí sim, né? Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os sintomas, eles não são... são similares, são parecidos, mas só que o diagnóstico, ele vai aprofundar em determinadas situações que vão dar uma segurança para o tratamento ser eficaz, tá?
Entendi. Meu psicólogo lindo, olha, eu queria que você deixasse uma mensagem antes da gente encerrar. E uma mensagem que eu estou deixando assim, nas minhas lives, tipo assim, antes de você morrer, você vai deixar escrito num papel. Não você vai colar, não. Você coloca na bio do seu Instagram, você vai mudar a bio do seu Instagram e deixar uma frase para o mundo. Tipo assim, porque você sabe que o seu Instagram vai eternizar, vai eternizar. Então essa mensagem vai estar sempre lá, a vida inteira. O resto das outras gerações, até o fim do mundo. Aí você, qual a mensagem, qual a frase que você deixaria para o mundo? Olha, é complicado, hein? Uma frase para sempre, você queria deixar um texto, um livro, né? Se for para Resumir sempre, uma frase. como diz, né, a KCL, o para sempre sempre acaba, né? O mundo vai acabar uma hora, então não é Não, para o sempre, é para quase sempre pra sempre acaba, porque uma coisa que nós temos que fazer é sempre observar as nossas escolhas. Observar as nossas escolhas, tentar nos aceitar da forma que nós estamos para que a gente consiga ter melhores resultados. Né? Se eu não luto e nego aquilo que eu tenho, a minha condição, eu consigo, através de um acompanhamento, através de um profissional, atingir melhores resultados, né? Ter resultados de fato. Então, assim, deixar um legado mesmo de amor a si próprio, né? Porque a saúde mental ela é um cuidado para si próprio. Então, assim, o que eu deixaria um texto, né? Então, assim, falaria Mas um tudo que eu amor pensaria. próprio, um amor. A palavra amor, né? Já é Deus e amor. Tá bom? Também deixaria essa palavra. Então, muito obrigado, foi muito bom. Pena que o tempo é curto, porque também você não sabe, eu vou colocar no YouTube, eu vou fazer um marketing depois no YouTube, para as pessoas conhecerem os conteúdos, as pessoas, os profissionais que a gente está aqui apresentando, e as histórias, os bate-papos, entendeu? Então, muita gratidão, Deus sempre. E você é muito especial para todos nós. Obrigado, Sei viu? que vai contribuir muito para esse universo Beijo ainda. para A sua vocês. formação já está contribuindo, né? Eu sei que você tem uma trajetória muito linda em Governador Valadares aqui no mundo. E agora com a internet a gente expande, né? Isso. Fica com Deus, Com Bruninho. Deus também. Muita gratidão, tá? Tchau. Gente, muito obrigada por cada um de vocês aqui na live e estamos juntos. Com Deus. Com Deus também.